Fica nesse vídeo até o final que eu garanto que você vai sair dele sabendo por que as pessoas têm abstinência, tolerância e overdose em relação a algumas substâncias. Fala galera, Renan aqui de novo e eu vou falar o seguinte para vocês. Já deixa o like nesse vídeo aqui, não se esquece de se inscrever no canal, porque agora a gente vai aprender de fato como que as drogas funcionam no nosso organismo e por que que a gente vicia. Gente, para começar, é legal que vocês saibam o seguinte. O nosso corpo ele tem um processo chamado homeostase, que seria mais ou menos o quê? O nosso corpo ele sempre tende a um equilíbrio dinâmico enquanto a gente está vivo. Então, se alguma coisa entra e altera alguma forma do nosso corpo funcionar, a tendência pela homeostase é que o nosso corpo busque o equilíbrio, ele busque o estado anterior. Então ele está o tempo inteiro flutuando. Pendeu para um lado, ele puxa para equilibrar. Pendeu para o outro, ele puxa para equilibrar. Vou dar um exemplo para vocês para ficar mais fácil de entender. Normalmente o álcool não é uma coisa que está presente no nosso organismo. Acho que vocês sabem disso, né? Daí o que acontece então? Quando a gente ingere álcool, o nosso corpo percebe que é uma coisa que não era para estar ali. Na verdade, o nosso corpo interpreta como se a gente tivesse envenenado, porque o álcool é tóxico para o organismo. Ou seja, entra alguma coisa que desequilibra e a homeostase começa a tentar reequilibrar de novo. O que acontece? É por isso que quando a gente bebe muito, a gente tende a fazer muito xixi também. Tende a ir muito no banheiro. Porque isso é o que? É o nosso corpo tentando expulsar, tentando tirar do organismo o que não era para estar ali, o que está causando uma alteração de consciência e tudo mais, e tentando voltar ao que era antes. Aliás, por que a gente tem dor de cabeça, gente? Por exemplo, quando a gente bebe muito e tem ressaca? Porque o nosso corpo, ele usa tudo o que ele pode para botar para fora o elemento que não era para estar ali. Lembra que eu falei que o corpo interpreta o álcool como um veneno? Então ele vai fazer qualquer coisa possível para tirar o álcool dali. Ou seja, ele vai pegar toda a água disponível e vai tirar o álcool de alguma forma. Quando você toma água, você tem água ali, fica mais fácil de sair, né? Só que chega um momento que não tem mais água disponível. E o corpo começa a ter que tirar água de outros lugares para ajudar nessa eliminação do álcool. Um dos lugares que mais tem água no corpo é o cérebro. Por isso que a gente tem dor de cabeça e por isso que o lance de que quando você vai beber muito é legal você ir tomando água junto é fato, porque você está abastecendo o seu corpo de água para o corpo usar essa água para eliminar o álcool depois e você não ter tanta ressaca. Mas beleza então, primeiro conceito, homeostase, acho que ficou claro, né? Isso é mais da parte fisiológica, da parte da biologia do nosso corpo. Agora vamos entrar na parte que é de fato da psicologia, que é a minha área de atuação, né? Pessoal, o nosso corpo ele tem uma capacidade natural de associar determinadas coisas. Vocês devem saber disso. Às vezes a gente vai em determinados locais e a gente lembra de situações ou pessoas da vida. Aquele local antes não provocava esse tipo de lembrança, mas ele foi associado a alguma pessoa que provoca algum tipo de emoção. Isso é natural do nosso corpo fazer essa associação. Em algum momento aqui no canal, provavelmente no glossário comportamental, eu vou fazer um vídeo sobre condicionamento respondente, e aí isso vai ficar mais claro e mais detalhado. Mas por enquanto eu preciso que vocês entendam isso. O nosso corpo associa situações. Quando as pessoas vão consumir determinadas substâncias, gente, elas normalmente têm um ritual ou pelo menos têm um contexto, um momento do dia, alguma coisa assim. Por exemplo, geralmente quem toma café de manhã. Pode tomar ao longo do dia também, mas vai tomar de manhã. Então o que o nosso corpo ele naturalmente faz? Ele associa o período da manhã ao consumo do café. E por que esse associar é tão importante? Porque associar significa que o nosso corpo começa a se preparar já. Vou explicar para vocês. Na primeira vez que você tomou café na sua vida, o seu corpo não estava esperando que aquela substância fosse entrar no seu organismo. Então ele não teve nenhum tipo de preparo prévio. Ele simplesmente recebeu o café, tentou entender o que estava acontecendo,
teve o desequilíbrio da homeostase, ele buscou o equilíbrio de novo, eliminou o café. Até por isso o café é diurético também, para eliminar um pouco isso. Só que, gente, o que acontece com o tempo? O nosso corpo associa. Então, de manhã, o seu corpo já começa a se preparar para receber o café. Entenderam? Então, assim, o que a gente precisa entender? Quando você toma uma substância que te dá algum tipo de alteração, essa alteração vai durar até o seu corpo conseguir eliminar a substância. E aí passa o barato, passa a agitação do café, passa a brisa da maconha, seja lá o que for que você tenha experimentado, usado. Isso explica porque você chapa e porque depois passa o efeito. De onde vem a tolerância, então? A tolerância ela vem do seguinte, gente. Como o corpo associou, ele começa a se preparar, como eu falei, e quando você usa a substância, como o corpo já está esperando aquilo, ela não bate como ela bateria normalmente. Vamos pensar o seguinte, você toma uma xícara de café e você normalmente fica com mais 10 de cafeína no seu corpo. Só que quando o seu corpo precisa equilibrar de novo, ele usa mais 10 de defesa da cafeína. Quando você não está associado, tomou café, o corpo vai e anula aquilo. Show! O problema é o quê? Quando associou, antes de você tomar o café, o seu corpo já joga mais 10 de defesa contra a cafeína. Ou seja, se você tomar a cafeína, só vai igualar, não vai bater como estava batendo antes. Eu tô falando de café, mas isso serve para qualquer substância, tá? Que eu não sei até que ponto o YouTube tolera que eu fico usando algumas palavras aqui. E é daí que vem a tolerância, gente. Quando o seu corpo não está preparado, a substância que entra, ele recebe todo o impacto e todo o desequilíbrio dela. Agora, quando ele associou, quando ele sabe que a substância vai vir, ele tende a se preparar para receber a substância. E aí, quando ela chega, ela não faz o efeito que fazia antes. Por isso que quando chega nesse limiar, as pessoas precisam ter que começar a usar mais da substância. Porque se eu usar 10, o corpo já estava com 10 preparado. Então eu tenho que usar 20 para 10 ser anulado pelo corpo, mais os 10 de diferença continuar me dando barato. Acho que ficou claro, né? A tolerância vem quando o corpo aprende a lidar com aquela substância. Ele acostuma com ela e ele sabe quando que ela vai vir. Como ele sabe quando ela vai vir, ele começa a se preparar antes. Tá, beleza, mas dentro dessa lógica, como que funciona a abstinência? A abstinência é aquele desconforto que a gente sente quando a gente não consome uma substância que normalmente está do nosso cotidiano ali e tudo mais. Eu tenho abstinência com café, por exemplo. Eu preciso tomar café diariamente. O que explica essa abstinência, gente? A abstinência ela se dá quando acontece o quê? O seu corpo já está mandando a defesa contra a substância, mas você não consumiu ela. Essa defesa do corpo, que vai ser anulada se você tomar a substância, ela causa desconforto na gente. Vou dar um exemplo mais prático do dia a dia. Eu tomo café todos os dias. Se eu não tomo café, eu tenho dor de cabeça. Essa dor de cabeça, ela é justamente provocada por essa reação do corpo se preparando para o café. Não à toa que quando eu tomo café, normalmente a dor de cabeça passa. Entendeu? Porque estava com mais 10 de defesa, veio mais 10 de cafeína, anulou, a dor de cabeça passa. É por isso também, por exemplo, que pessoas que são viciadas em álcool, elas têm uma coisa chamada delirium tremens, que é a pessoa acorda tremendo, ela acorda com uma reação de abstinência já. E quando ela toma álcool, ela praticamente não sente o efeito do álcool, mas o álcool para a tremedeira que ela está sentindo. A tremedeira provavelmente é uma reação do corpo tentando se preparar para o álcool, só que quando o álcool não vem, a gente fica descontrolado. Ingeriu a substância alcoólica, zerou ali, bateu o equilíbrio, a pessoa para de tremer. Por isso que muitos especialistas falam que no começo a pessoa usa droga por prazer. E é importante falar isso, tá, gente? Se droga não fosse uma coisa prazerosa, as pessoas não usariam. Então, assim, o começo a pessoa usa droga por prazer, mas com o passar do tempo, ela não usa droga mais por prazer. Muito provavelmente porque a tolerância já está alta, né? E ela usa droga normalmente para evitar o desconforto que ela tem quando ela não usa. Vocês entendem? É muito mais para se livrar do desconforto do que pelo prazer que a droga daria. É mais para evitar a punição de se sentir mal
do que para ter, de fato, uma recompensa usando aquilo. Ah, eu esqueci de falar antes, a questão da tolerância também explica, por exemplo, a overdose. Porque a pessoa usa 10 de uma droga, o corpo acostuma a se preparar com 10. A droga para de fazer efeito, então eu vou e uso 20. Depois de um tempo, o corpo se prepara para 20 também. E aí você vai tendo cada vez mais que aumentar a dose para sentir o que você sentia antes, ou próximo do que você sentia antes. Qual que é o problema? É que esse aumento, ele não é infinito e ilimitado e sem nenhum tipo de efeito colateral, né? Chega uma hora que o aumento da dosagem ele é tão grande que o corpo não consegue dar conta mais, ele não consegue eliminar a droga, ou pelo menos eliminar o efeito. E aí a pessoa acaba tendo uma overdose. O corpo não dá conta de lidar com aquilo porque é uma dose muito alta e a pessoa passa mal ou muitas vezes até morre. Pessoal, acho que ficou claro, né? Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Vamos ver se rola mais uma aula, né? Abraço!